Olá, queridos alunos, queridas alunas. Estamos aqui para realizar mais um bloco de aula de história, né? As aulas assíncronas, aulas gravadas semanalmente, que você recebe, né, para assistir nos horários reservados para a aula de história, né? Então, eu quero convidar você para pegar seu material, pegar a sua agenda para fazer as anotações, lembrando que na aula síncrona nós temos um momento de tirar dúvidas, né, o momento da escuta e um momento também de atividades interativas. Quero dizer para vocês que o tema que nós estamos discutindo hoje, ou melhor, que vamos estar discutindo, está na relação do mix, né, disponibilizado pelo SAS, né, para orientação do estudo para o Enem. Então, República é um tema que consta naquela lista. Na aula passada, a gente estudou a primeira fase da República, a República da Espada, e hoje nós vamos estar explorando a segunda fase da República, que é a República Oligárquica, né? Então, por favor, me acompanhe, né? Eu vou compartilhar a minha tela com você. Enquanto isso, você pega seu material para que a gente possa desenvolver a nossa aula, tá bom? Vamos lá, compartilhando a tela. Aqui, vamos. Está trabalhando com o tema, como eu disse para vocês, República Oligárquica, né? A segunda fase da República Velha, que vai de 1894 a 1930. Então, olha só. Depois de 1894, os militares deixam o centro do poder político do Brasil. Saíram os presidentes fardados e entraram os civis de casacas, né? Então, esse é o momento de transição desses grupos políticos, né? Aí a gente usa o termo fardados para os militares, casacas para os civis. Por quê? Porque os civis se vestem de paletós, né, com vestimentas diferentes, né? Então, a vestimenta está associada ao seu grupo ideológico político, né? Bom, o destaque aqui para a República Oligárquica é para a oligarquia agrária, né? Principalmente os ricos cafeicultores. São eles que vão estar na linha de frente, né, do comando da política brasileira nesse período. Bom, e o que significa o termo oligarquia? Né? É um termo que a gente já discute isso lá na Grécia Antiga. Né? Oligarquia significa dizer governo de poucos. Né? Esse período se refere à fase em que a política brasileira, como eu já disse, era controlada pelos cafeicultores da região do Sudeste, especialmente São Paulo e Minas Gerais. Né? No âmbito regional, nós tínhamos outras oligarquias ligadas ao setor rural que estavam também no poder, né? Mas não na linha de frente do comando nacional brasileiro. Bom, vamos falando um pouco sobre a estrutura política dessa fase. Então, essa fase ela tem três estruturas, três períodos, né? Ou três faces da estrutura política. É a política do café com leite, a política dos governadores e o coronelismo, né? Que a gente já sabe isso aí de cor e salteado, né? O que eu vou fazer hoje é, na verdade, voltar um pouquinho, né? Para a gente rever como é que isso estava sendo desenvolvido, qual era a configuração de cada uma dessas fases da política da República Oligárquica. Então, nós vamos começar falando da política do café com leite, que todo mundo também já sabe, é um tema conhecido, é um acordo, né? É um pacto, é um combinado entre São Paulo e Minas Gerais para que eles alternassem no campo político, ou seja, na presidência da República.
Aí você vai me perguntar, professora, mas um nordestino, um baiano, não poderia ser candidato à presidência da República? Sim, nós temos um caso aí que não foi à frente, mas houve uma ousadia de se candidatar, né? Mas o certo é que, a grosso modo, São Paulo, nessa fase, era São Paulo e Minas Gerais, era uma casadinha, 4 anos um, 4 anos o outro. Então, eles alternavam nessa política, né, de troca, né, de favores, né, e de alternância no governo. Ó, as oligarquias menos expressivas, né, tipo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, dentre outras, elas não assumiam a função ou o lugar da presidência, o lugar na presidência do Brasil, né? Elas chegavam até ao Estado, como governadores, como prefeitos ou como liderança local, como no caso os coronéis, né? Mas o certo é que havia uma troca de favores, né? Então, a política brasileira, ela nasce dentro desse sistema de barganha, né? Ainda hoje a gente percebe isso. Essa troca, eu tenho que ter uma ligação direta ao político da cidade, político local, para que eu possa ter alguns privilégios, né? Eu vou barganhar alguma coisa, eu vou trabalhar nas eleições, eu vou indicar voto, eu vou votar, e em troca eu vou ter benefícios. Então, a história política do Brasil, ela nasce dentro desse arcabouço aí, né? De troca de favores, barganhas, direito a cargos. Então, eu sou empoderado pelo governo e eu tenho como distribuir cargos públicos, né? Como, por exemplo, ministérios públicos. Isso a gente percebe muito bem na política brasileira. Bom, aí eu trago uma única exceção aqui durante o período do curso do acordo, do pacto entre São Paulo e Minas Gerais. Eu trago aqui um período de exceção, em que houve um rompimento entre São Paulo e mineiros. Foi quando surge a ideia de duas políticas, né, duas campanhas políticas, que foi da transição de governo, por exemplo. Chegou o momento de São Paulo, né, de Minas Gerais, melhor dizendo, indicar o seu nome para a presidência da República. Mas aí São Paulo resolveu indicar o nome de uma outra pessoa. E aí esse período ficou conhecido como a política das salvações e a campanha civilista, ou seja, política das salvações, representando o interesse da oligarquia mineira e dos militares, né? E a campanha civilista sendo apoiada pela oligarquia paulista. Então, isso na indicação dos nomes. E nós vamos conhecer agora os nomes desses políticos que viveram essa experiência, né, de exceção em que esse acordo ele foi rompido temporariamente. Então, nós temos aqui, primeiro, o jurista Rui Barbosa, né, que era um baiano. Do outro lado, nós temos Hermes da Fonseca, né, representante de Minas Gerais, militar, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, portanto, dentro de uma linhagem militar, né, e apoiada, além de ser apoiado pelos militares, ela também é apoiada pela oligarquia mineira. Então, assim, houve esse desentendimento entre esses dois nomes, né, no período de 1910 a 1914, e que esse momento ele foi fragilizado, ou seja, esse acordo ele foi trincado, na verdade, né? Ele foi suspenso temporariamente. Houve esse desentendimento, mesmo a gente sabendo que o baiano Rui Barbosa, né, com essa política civilista, com o retorno do civil na política brasileira, tirando das mãos dos militares, ainda assim, sabendo que ele não venceu a política, mas houve uma tentativa, né, de quebra de paradigma aí nesse período.
Então, eu tenho aqui, por exemplo, nessa política das salvações versus campanha civilista. A política das salvações, na verdade, representava o político Hermes da Fonseca, que era apoiado pelos clãs da oligarquia, né, que representava as estruturas regionais, e também pelos militares. Por quê? Porque pretendia-se o retorno dos militares à política brasileira de 1910 a 1914. Então, na verdade, o objetivo da política das salvações, que foi criada no governo de Hermes da Fonseca, né, porque ele ganha a política, era intervir nos estados de São Paulo, que apoiava Rui Barbosa na campanha eleitoral. Ou seja, São Paulo não queria mais um militar, né, dirigindo o Brasil como presidente da República. Então, nesse momento, houve uns arranhões, né, dentro desse acordo da política do café com leite. E aí nós temos a campanha de Rui Barbosa, né, escolha o povo, e ele deixou um trecho assim, interessante, né, que faz menção a essa campanha. Ele vai dizer que o civilismo é um princípio, é uma doutrina, é uma aspiração moral, é uma antecipação do futuro, é uma clareza do Espírito de Deus aberta neste inferno. É alguma coisa que nos fala do bem, da honra e da justiça. Ele está fazendo uma crítica ao governo dos militares. Então, ele está aqui cogitando a possibilidade da substituição do poder dos militares pelo poder de um civil, um homem que não tivesse nenhum vínculo com o exército. Então, Rui Barbosa ele foi apoiado pela oligarquia paulista, e a luta dele, na verdade, era consolidar a ordem civil no Brasil. Isso vai acontecer, mas bem mais tarde, né? Bom, segundo a estrutura da política, nós temos a política dos governadores. Tivemos a política a nível nacional, nós tivemos a política do café com leite. A nível estadual, nós temos a política dos governadores. Como é que isso foi, como é que diz, criado? Com que intenção, né? Qual era a ideia de se criar a chamada política dos governadores para a organização da política estadual, a nível estadual? Então, vamos lá. A política dos governadores, né, um acordo firmado entre o presidente, né, Campos Salles, que governou o Brasil de 1898 a 1902, e os governadores estaduais, que previa o apoio mútuo e a não interferência de ambos em seus governos. Por exemplo, o governo federal fica na esfera federal, o governo estadual fica na esfera estadual. Então, não há interferência nenhum dessas esferas aí. Esse era o combinado, era o pacto, né, entre presidente e estados. Assim, o presidente conseguia os votos dos estados para a continuidade de seus projetos. Em troca, não interferia em disputas de poder local das oligarquias. Pronto. É como se o território fosse demarcado, né, por um acordo de interesses. Eu só preciso dos estados os votos para os meus projetos. Eu não vou interferir em nenhuma questão local, da política local. Então, vocês se entendem. Esse era o discurso, né, da política dos governadores. Bom, a nível local, né, tipo regional, local, nós tínhamos o chamado coronelismo, que é também um tema bastante discutido e que vocês conhecem muito bem, né, essas características do governo local no Brasil nesse período. Então, o poder local dos coronéis. Lembrando que os coronéis são títulos recebidos lá na Primeira República, né? Quando foi no período ainda antes da República, voltando um pouquinho, né? No surgimento da chamada Guarda Nacional, né, onde
aquela guarda que iria cuidar da localidade das províncias, foi indicada aquele título, essa função, para os coronéis, para os homens, os grandes latifundiários da cidade. Então, eles recebem essa patente do governo com a função de guardar o local, né? Como militares mesmo. E esses coronéis, que recebiam o título, né, do coronel da patente militar, eles tinham a autonomia de contratar jagunços, pessoas do seu interesse, para auxiliá-los na ordem. Até porque quem pagava esse grupo não era o governo, era o coronel. Então, o coronel tinha autoridade local. E, ao longo da história, essa cultura ela perpetuou-se, né? E nós temos uma política na República Velha chamada coronelismo. Esse coronel incorporou essa autoridade, né? Essa autoridade de mando local, de mandar prender, de mandar soltar, de dar emprego, de tirar emprego, de dar remédio, né? De abrir hospitais, de garantir vagas, enfim, toda aquela política no âmbito social era algo assim feito por esses homens na localidade. Indicar os políticos, os prefeitos, o delegado, o juiz da cidade, enfim. Essa era a função desse coronel. Portanto, o coronel é um grande latifundiário, ele é muito importante na cidade. Então, nós temos aqui, o coronel era o nome pelo qual os latifundiários eram conhecidos, como eu disse para vocês, a origem da Guarda Nacional, usavam seu prestígio pessoal para arregimentar votos em troca dos quais obtinham financiamento do governo, ou obras, infraestruturas, como barganha política. Quanto maior o curral eleitoral, que era o número de eleitores que o coronel podia controlar, maior o seu poder. Aí eu coloquei aqui um organogramazinho para a gente poder entender melhor como é que essa política funcionava. Observe só. Você vê aqui nessa imagem, né, pessoas simples e que têm uma ferramenta bastante conhecida nesse período, que era a enxada, né? Então, isso está ligado ao quê? À terra. Então, eram agregados que viviam na terra do coronel, né? 70% da população eram agregados nesse período. E nós temos aqui o chamado curral eleitoral. E dentro desse curral eleitoral, o próprio nome já está dizendo curral eleitoral, então está associado a animal, então vamos colocar aqui um voto de cabresto, né? Ou seja, a falta de liberdade de escolha do seu próprio candidato. E soma-se a isso também uma falta de conhecimento, uma ignorância política, né? Porque eles eram comandados, guiados pela vontade do coronel, que é esse sujeito aqui. Então, esse coronel, ele é forte por quê? Porque ele consegue uma grande quantidade de votos, né? E como eu disse, a depender do tamanho, da importância do curral eleitoral, esse sujeito era muito forte. Então, o poder dele está associado ao perfil do curral eleitoral dele. Então, desse curral eleitoral, ele tem votos que ele passa para os prefeitos e os prefeitos devolvem para ele favores. O prefeito eleito, graças à interferência do coronel, envia também votos para a oligarquia, né, que são os deputados, governadores e presidentes, e em troca, o prefeito recebe verbas para os municípios, né? Formou-se essa oligarquia forte que vai sustentar, né, a esfera nacional, que é aqui o quê? Eu tenho aqui um representante da oligarquia, né? Uma pessoa que representa essas oligarquias aqui e que envia apoio político, né, ao presidente, e o presidente não intervenção nos estados, ou seja, aquela política dos governadores que diz, não, você me dá votos, você garante os meus projetos e, em troca, eu prometo não interferir nas demandas políticas dos estados, né? As oligarquias também acabam que elegendo seus deputados que também apoiam o presidente
do Brasil. Então, essa é uma história, né, bem complexa, né, que caracteriza a chamada política do coronelismo, né? São acordos firmados entre a esfera local, municipal, estadual e a esfera nacional, que é a União. Bom, eu destaquei aqui um pouquinho para falar das fraudes eleitorais ou manipulação de resultados nesse período. Havia alguns elementos, né, que legitimavam essas fraudes aqui, né? Como, por exemplo, o clientelismo. O que significa o clientelismo? Voto em troca de pequenos favores ou presentes, né? Isso, quem não conhece, quem não ouviu falar na política brasileira local, principalmente quem mora em cidades pequenas, em municípios pequenos, a presença, né, real desse clientelismo, essa troca de favores, embora a lei não permite, né, mas se faz, né, acontece normalmente. Então, muitas pessoas que são chegadas aos políticos e que, em troca, recebem uma série de vantagens, né, por ter essa proximidade com os políticos. Então, tem gente que é piolho de político. Por quê? Porque, em troca, ganha vantagens, presentes, barganhas. Outro instrumento legítimo, né, dessas fraudes é o voto de cabresto, o voto a partir de interesses pessoais. Eu selecionei ao final uma série de imagens que a gente pode estar fazendo essa crítica. Então, assim, voto de cabresto porque se coloca cabresto em animal. Animal é que é conduzido. Ele não anda livremente. Mas o cidadão, principalmente nordestino, nesse período, ele era conduzido a um curral eleitoral controlado pelo então coronel, que fazia aliança com o prefeito, que fazia aliança com governadores, que fazia aliança com deputados, que faziam aliança com os presidentes da época. A manipulação de dados com votos repetidos e ou criação de eleitores fantasma. Como o coronel era uma figura importante na localidade, ele tinha acesso ao fórum, né? Então ele tinha acesso às urnas. Era comum nesse período até os mortos votavam, porque não saía das listas. As listas permaneciam as mesmas sempre. Então, pessoas que já tinham morrido há muito tempo não estavam na lista como votante, né? Votos repetidos ou votos fantasma, né? Então, assim, tudo isso para fortalecer, né, o grupo da fraude para dar posse ao candidato da situação. Tínhamos também um outro elemento legítimo, que era a chamada degola. Era a política em caso de vitória de opositores, ou seja, não reconhecimento e titulação da vitória por parte da Comissão Verificadora de Poderes. Tipo, 2 candidatos. O candidato da oposição venceu, mas ele não vai receber a titulação, a certificação dada pela Comissão Verificadora de Poderes, porque a Comissão Verificadora de Poderes atende ao grupo dos coronéis, ao grupo da situação. Então, a situação sempre perpetuava no poder, porque os adversários sempre perdiam a política. De algum modo, eles criavam uma justificativa e eles fraudavam todos esses resultados e acabavam que permanecendo no poder. Então, eu coloquei aqui, interessante, para discutir com vocês, algumas imagens que são extremamente importantes, que caracterizam muito bem a política da República Velha. Olha só, olha para isso, aqui é uma urna, aqui é uma outra urna, né? E aqui esse sujeito está com um cabresto sendo conduzido à urna que ele quer, que o coronel, o homem de bigode, né, quer que ele vota. Aqui também, da mesma forma, sendo conduzido, aqui também da mesma forma, você pode ver aqui, ó, né? Um ser humano com cabeça de burro, de animal, sendo arrastado pelo coronel, né, para ser levado
a República, representada por essa mulher aqui. Então, o voto é depositado aqui, mas não pela vontade do eleitor, mas pela vontade do coronel. Aqui do lado também nós temos a presença dos jagunços em um dia de eleição na localidade. Então, os chamados santinhos, tá vendo? E o coronel está aqui, os mesários não aparecem, né? Parece que não tinha autonomia. E aqui eu tenho aqui o jagunço do coronel e o eleitor que chega e o coronel aponta, meu candidato é esse, e a arma está apontada. E como você dizer, não, eu não vou votar nesse candidato porque eu tenho o meu candidato? Então, esse sentimento, ele não aparecia nesse período. Então, eu tenho aqui também o jagunço, né, de pé, e a senhora entrando e votando. E eu tenho aqui essas duas imagens que faz uma crítica à política nacional, à política do café com leite. Então, uma gangorra, ora São Paulo, ora Minas Gerais. Ora São Paulo, ora Minas Gerais. Aqui eu tenho também São Paulo e Minas Gerais, e no entorno eu tenho as oligarquias, né, regionais e estaduais. Então, eu tenho aqui os governadores, o bloco dos governadores e dos prefeitos e coronéis, que é quem vai sustentar essa política. Bom, então, vamos falar agora da estrutura econômica da República Velha. Principal produto, agroexportação, claro, o café. O café, nesse período, está no ranking dos produtos de maior peso, né, na balança comercial brasileira. Então, nós temos aqui, nesse período, nós temos o chamado Fundilau, que foi assinado em 1898, né, pelo então presidente Hermes da Fonseca, né? Ele era, na verdade, o que ele vai fazer aqui? Ele vai assinar esse acordo político, né? Vai ser entre Brasil e a Inglaterra. E, como nós sabemos, o Brasil herdou de Portugal uma dívida externa, né, com a Inglaterra, e essa dívida ela aumentava consideravelmente, e nesse período aí, de 1898, o então presidente, ele passa por uma crise financeira muito grande no Brasil, e ele resolve renegociar essa dívida, né? Então, essa renegociação da dívida gerou para o Brasil um novo empréstimo, né? Então, foi suspenso de juros por 3 anos, que é o que a gente chama isso aí de quê? De moratória, né? Então, assim, o Brasil deve, mas está precisando de mais dinheiro. Então, senta na mesa para renegociar. O Brasil recebe mais 10 milhões de libras, né? Renegocia a dívida e ganha um prazo, né? Uma mora, né? Foram de 3 anos, depois é que o Brasil começaria a pagar essa dívida. Então, essa dívida foi... Os juros, na verdade, foi suspenso durante 3 anos. Então, 13 anos para o início do pagamento e 63 anos para a quitação integral. Esse foi o prazo, né? E o objetivo, na verdade, era fortalecer a economia brasileira nesse período que estava passando por uma crise, né? E crise, na verdade, é uma característica comum da nossa nação. Bom, quais foram as garantias, né, que o Brasil tem? Então, receitas da alfândega do Rio de Janeiro e demais, se necessário, né? Receita da Estrada de Ferro Central do Brasil, do Serviço de Abastecimento de Água do Rio de Janeiro. O compromisso de retirada do meio circulante e queima de moeda, visando a valorização monetária, ou seja, de modo que o Brasil, que a moeda brasileira ela ganhe um valor, né, maior, que gere segurança para o Estado, né, nas suas negociações econômicas. Bom, temos também no campo da economia o chamado Convênio de Taubaté, que foi assinado em 1906. Né? Tudo isso voltado para a valorização da política do café. Então, eu tenho aqui, né, uma imagem interessante aqui, né, o café. A gente mostra aqui
o mapa América, né, a Europa, a África, a Europa, a Ásia, né, mostrando que o nosso café brasileiro ele tinha um valor, né, bastante mensurável, e não era só o Brasil que consumia o café, né? O café estava no ranking dos produtos a nível internacional. Bom, o governo comprava os excedentes de café e estocava. Diminuindo a oferta do produto, seu preço mantinha-se estável. O governo contraía empréstimo para comprar esse excedente, cobrava-se imposto para equilibrar as contas do governo e honrar os compromissos, o país se endividava e ampliava sua dependência com o exterior, o governo almejava vender o estoque de café quando a procura aumentasse. No entanto, isso nunca ocorria. Então, o café estragava e o governo amargava prejuízos. Os bolsos dos cafeicultores estavam salvos. O que isso significa? Significa dizer o seguinte: como a maioria dos presidentes do Brasil nesse período eram cafeicultores, né? Eram latifundiários, então o governo, muito esperto, ele não vai querer gerar prejuízo para o seu grupo de apoio, muito pelo contrário, quem vai pagar a despesa aí é o povo. Então, com essa crise que o Brasil estava vivendo e posteriormente uma crise internacional, né, na venda do café, no consumo do café, uma queda, na verdade, no consumo, o que o governo fez? Senta com a sua base, né, apoiadora, e cria um projeto chamado Convênio de Taubaté, que vai ser assinado na cidade de Taubaté. E qual era a intenção? A intenção é a seguinte, muito simples: olha, vocês não vão parar de plantar café. Todo mundo vai continuar plantando o seu café, colhendo o seu café. E vai vender para quem? Não se preocupe. Eu, o governo, compro todo esse café em estoque. Vou aguardar o preço melhorar no mercado. Quando o preço melhorar, aí eu vendo o café. Mas vocês vão continuar recebendo e o governo vai continuar também recebendo esse café. O governo paga e recebe estoque. Bom, mas aí o café perdia, né? Perdia o prazo de validade. Esse café, aí o que o governo fazia? Pegava o café, queimava, e aí é um prejuízo econômico para os cofres públicos. Quem vai pagar a despesa? O povo, porque aí o governo acabava que aumentando os impostos e não mexia nos interesses econômicos dos seus apoiadores. Então, assim, essa política ela foi muito criticada. Por quê? Porque dava estabilidade econômica aos plantadores de café, mas ferrava com a vida da população brasileira, que pagava o ônus, né? Ou seja, pagava o pato sem ser convidado para comê-lo, né? É interessante a gente destacar isso. Bom, além do café, nós temos outros produtos que renderam lucro nesse período. A borracha, por exemplo, né? Importante entre 1890 e 1910, aproximadamente, período de auge. Por quê? Porque ela era utilizada na fabricação de pneus, expansão da indústria automotiva, nesse período, com o crescimento, né, da industrialização europeia. Então, o Brasil exportou bastante borracha e fez uma fortuna, né? Essa borracha ela era extraída na região norte, no Pará, no Amazonas, né? E a decadência foi associada à produção inglesa em suas colônias asiáticas, ou seja, quando a Inglaterra também passou a usar a borracha como uma matéria-prima, então ela deixa de consumir, né, esse produto brasileiro. É aí que há o que nós chamamos de queda, né, na exportação da borracha no Brasil. Nós temos também o cacau, né, importante durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, né, está aqui a delícia de cacau, né, e demais produtos, o açúcar, o couro, o algodão e o mate,
todos agrícolas, né? Ou do setor primário destinado basicamente à exportação. Nenhum deles com números expressivos. Quem saía na frente, na verdade, foi o café, né? Bom, além do café e desses produtos já citados, nós vamos também falar um pouco da economia no campo da indústria, né? Então, a indústria foi impulsionada pela Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que foi a substituição de importações, ou seja, a dificuldade de importar mercadoria dos países que estavam em guerra, forçou o governo a estimular a produção interna da indústria, né? Desviando, transferindo parte do capital que era usado no campo para a indústria. Então, eu tenho aqui capitais acumulados decorrentes do café, basicamente na região sudeste, né? É o foco da indústria hoje. Entrada de um grande número de imigrantes, disponibilidade de mão de obra. A gente vê que, nesse período, o mundo em guerra, o Brasil recebe muitos imigrantes, né? E esses imigrantes eles vão ser utilizados como mão de obra nas indústrias pelo seu conhecimento, habilidade, experiência no ramo, né? E com a indústria nós vamos ter também um impulso ao crescimento dos centros urbanos, né? E também vamos assistir ao surgimento de serviços, de novos serviços, né? De bens de consumo não duráveis, ou seja, nós vamos perceber um crescimento do comércio urbano. O campo ele vai, de certa forma, perdendo a sua evidência no processo de industrialização, nesse processo aí de substituição de importação. Bom, a política externa durante a República Velha. Eu trouxe aqui algumas informações interessantes que eu acho que a gente deve citar. A gente precisa abrir um leque, né? Fazer contextualizar esse período, tanto internamente como externamente. No campo externo, nós temos aqui o Barão do Rio Branco, né, que era o principal responsável pela política externa brasileira no período, né, e alguns acontecimentos, como, por exemplo, a questão de Palmas, 1893 a 1895, né, que é essa região aqui, ó, que era região de conflito, né, porque a Argentina tinha interesse nessa região aqui, que é próxima a Santa Catarina, e, na verdade, é uma área de litígio, né? A disputa de Brasil e Argentina pela antiga região missionária, no atual estado de Santa Catarina, o Brasil tem ganho de causa com o aval dos Estados Unidos. Pronto, ganho para o Brasil, mas foi um conflito, né? E é interessante a gente lembrar desse período aqui, um período de grandes evidências de atrito entre a Argentina e o Brasil, e ganho de causa para o Brasil. Bom, foi um conflito diplomático que ocorreu entre a Argentina e o Brasil nos anos 90 e 95. Na discussão contenciosa, o governo argentino reivindicava território situado no oeste dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Mas, como disse, já foi ganho de causa para o Brasil, graças à interferência dos Estados Unidos. Bom, nós temos também a questão do Amapá, que é uma outra área, né, que hoje do Brasil, mas antes que era uma área de litígio. Então, eu tenho aqui Brasil e França, dessa vez já é um patamar maior de discussão, disputavam a região fronteiriça entre o estado do Amapá e a Guiana Francesa, né? O Brasil tem ganho de causa com o árbitro da Suíça, né? Incorpora definitivamente toda a região a leste do rio Oiapoque. Então, eu tenho aqui um texto interessante que eu selecionei, né? Fatos históricos. A área do atual Amapá, pelo Tratado de Tordesilhas, pertencia aos espanhóis. Durante a União Ibérica, entre Portugal e Espanha, a região é doada aos portugueses, né? Bento Maciel Parante, com o nome de Capitania da Costa do Cabo Norte. Após a assinatura do Tratado de Madrid, em 1750, Portugal começa a se preocupar com a exploração e a defesa da região. Imigrantes açorianos e marroquinos iniciam sua ocupação.
Com a construção da fortaleza de São José do Macapá, os portugueses dificultam os ataques dos franceses estabelecidos na vizinha Guiana. O forte levou 18 anos para ser construído e era o maior do Brasil colonial. Com a independência, em 1822, o Amapá permanece ligado à província do Pará e continua a enfrentar problemas de fronteira com a França. Os dois países disputam a região entre os rios Oiapoque, né, e o Araguaia, que corresponde a quase metade do território do estado. A questão só se resolve com a intermediação do presidente da Suíça, né, Walter Heuss, em 1900, que concede a área ao Brasil. Então, é interessante que a gente precisa tornar público, né, esses conflitos territoriais de áreas de litígio do território brasileiro, porque, diga-se de passagem, o território brasileiro é um território bem amplo, né? Bom, temos também a anexação do Acre, né? Que é uma outra situação, interesse na extração do látex, né? Atritos entre os seringueiros brasileiros e bolivianos, né? O Brasil compra a região da Bolívia pelo valor de 10 milhões de dólares, né? Que é o chamado Tratado de Petrópolis, e a Bolívia recebe em troca do território área que lhe dava acesso ao rio Madeira e, portanto, ao Oceano Atlântico. Ok? E aí a gente encerra a nossa aula. Meu muito obrigado. Até a próxima aula, né? E fique em casa, não saia, seja uma pessoa prudente. Por quê? Porque a curva de contágio da Covid-19 está crescendo. Portanto, tenha sabedoria e obedeça às autoridades constituídas. Fique em casa. Um abraço, um beijo, até a próxima, se Deus quiser.